Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui de uma nova experiência que eu tô tendo, né? A gente sabe, né? Ou você já está começando a saber que os filamentos eles absorvem a umidade. Isso é um problema na hora de sair lá na extrusora, né? Na extrusora, porque umidade, problema. Então eu tô testando uma maneira barata e fácil, né? Para reduzir a umidade dos meus filamentos. Tá? A gente que compra ele vem embaladinho, lindo, maravilhoso aí, né? Vem até com um sachêzinho de sílica, justamente para não ter umidade. Mas quando você abre, né? E aí ele começa a absorver a umidade do ambiente que você tá. Isso é normal. Então eu tô com essas caixas aqui que eu vou mostrar para vocês e a gente vai fazer um comparativo, beleza? Então fica ligado aí. Meus caros, então, filamento parado é problema para você ter com umidade, né? Se você não está utilizando o filamento, guarde ele, mas guarde num ambiente que tenha o controle de umidade, né? Então eu tenho aqui um AMS, né? Nesse momento eu só tô com 2 carretéis aí, né? O preto que já está bem no finalzinho e o branquinho aí, mas eles parados, eles estão absorvendo e trabalhando também, absorvendo a umidade. Então olha que interessante esse sensor que eu adquiri aí na AliExpress. É um sensor que mostra para mim que nesse local aqui a umidade neste momento é de 68%, né? E quanto mais baixa a umidade, melhor, porque filamento úmido na hora de sair na extrusora vai dar aquelas bolhas e aí você pode ter entupimento, má formação, né, na hora de estar fazendo as camadas e problema da aderência também, né? Então a umidade ela tem que ser combatida da melhor forma possível. E aí então que eu adquiri essas caixas, né? Elas não são herméticas, elas não fazem a vedação, são caixas bem baratas que eu quis investir para fazer um teste. Então esse kitzinho aí foi menos de R$40 que eu paguei nessas 3 caixazinhas aí. E os rolos aí, né, que eu não estou utilizando, eu não estou deixando mais nas caixas, porque ela não tem uma vedação boa. Essa aqui também não é perfeita, até porque eu tive que colocar esses clipes aqui, que é uma caixinha bem frajutinha, né? E aí, olha só a sílica, olha que interessante. A sílica, ela quando ela tá nessa cor que vocês estão vendo aí, ó, bem rosa, ela tá bem saturada de água, vamos dizer, na umidade, ela absorveu bastante a umidade aí, e aí tem um problema. E aí eu tenho essa outra sílica, na verdade é a mesma, porém ela é azul, ou seja, ela tá beleza para ser aprovada, né, para ser utilizada. E aí eu vedei essas caixas, tá? Vedei elas e enchi de sílica aí, ó, né? Olha só, tem umas aí que tá azulzinha ainda, né, bem quase mudando de cor. Olha essa aqui, ó. Olha como que essa tá melhor do que as outras duas, né? Mas tá bem saturado, né? Então ele reduziu bastante a umidade dentro da caixa, né? E isso é muito importante. E a gente vai fazer um comparativo agora dessas duas caixas para vocês verem, né? Olha só, essa caixa ela tá com 48% de umidade. Então eu poderia colocar mais, mas chega uma hora que eu tenho que fazer a manutenção da sílica, né? É um outro vídeo depois que eu vou mostrar a experiência também que eu aprendi da gente recuperar essa sílica pro estado original, que é esse azulzinho aí, ó, tá? Então essa caixa aqui ela tá com umidade boa, ó, 48, né? Uma boa umidade. Tem umidade aí dentro? Com certeza, 48%, mas é melhor do que os 68, né? A gente tá aí com 68 no externo aqui a temperatura, mas a umidade 68. Então, essa caixa ela baixou 20% de umidade por ela estar aqui dentro, com essa sílica aí absorvendo. E a gente tem essa outra aqui, eu acho que eu não vou conseguir ver, né? Ela tá com 57% de umidade. Essa caixa aqui, ela tá realmente saturada. Ela absorveu bastante. Então eu precisaria de colocar mais aqui, mas chega uma hora que vai ficar lotado, né? Meio que eu fiz uma lambança aqui, eu poderia colocar às vezes num potezinho, né? Ou no sachêzinho, mas eu joguei aí dentro para mim ver como que a coisa trabalha. Então fica mais fácil da gente observar.
Então olha só, pessoal, eu vou deixar o link desse kitzinho se você quiser fazer esse teste, né? Pra mim aqui tá funcionando, é melhor do que nada, é melhor do que deixar lá nas caixinhas lá. Então eu comprei esse kit dessa marca que vocês estão vendo aí, é uma caixa de 12 litros. Ela não tem vedação própria, né? Então eu achei muito fraquinho esse prendedor, fica meio que aberto. Então eu usei esses clipezinhos para fechar, para deixar mais fechadinho, né? E é uma caixa de 12 litros, ela cabe 4 carretéis, né? Então absorveu bastante. Olha como está saturada a sílica por causa da umidade. Alguns ali azulzinho, né? Alguns, mas a grande maioria, vamos dizer 99% já está bem saturado. Essa sílica ela precisa de uma manutenção, né? E aí, cara, ficou muito bacana, porque eu consegui reduzir a umidade do... Vamos ver aqui agora. Ela tá 55, não vai dar para ver aí, mas tá 55. Vamos colocar fora da caixa aqui para vocês verem ela. 55. Se eu abrir a caixa aqui, meu filho, ela já vai aumentar. Mas olha que interessante. Olha como que aumentou só porque eu mudei pro lado de cá, hein? Tava 68, agora tá... Isso mesmo, 68. Tá parecendo 88, mas é 68, tá? Então eu tô conseguindo ver aqui. Tá 55 lá dentro. Não tá dando pra vocês verem. Tá um pouquinho... Né, lá, 55, né, por cento. O que eu faço para melhorar aqui? Eu teria que jogar mais sílica aqui dentro. Mas aí eu começo a ter um desperdício enorme. Não dá, né? Então eu vou precisar de fazer essa manutenção aqui. Pra gente recuperar, né? Fazer a restauração, vamos dizer, para melhorar. Mas olha como que a diferença, né? É grande fora da caixa, né? E isso vai aumentar se tiver num dia chuvoso, né? A sua impressora aí, principalmente essa que tá parada aqui, ela vai absorver a umidade do ar, né? E aí, esse sensorzinho eu comprei ele um kit com 3. Vou deixar também na descrição do vídeo aí. Só de eu ter pegado, olha lá, já mudou. Então a umidade ela vai mudando dependendo da altura, né? E do posicionamento, é claro. Cada cidade, cada local vai ter uma umidade diferente. Mas isso prova que aqui, ó, no ambiente que eu tô aqui agora, 70% de umidade, né? Tá meio quente aqui. A temperatura tá agradável, mas a gente sente que o ar tá mais... aquela, né, um pouquinho mais abafado. E aí isso vai prejudicar se eu deixar aqui esse rolo parado aqui. Deixa aqui uma semana parada, só vai absorvendo. E aí esse material começa a ter resultado negativo na hora da gente fazer a impressão lá, né? E aí fica a dica então para vocês que quer às vezes investir aí numa solução provisória, barata, até, né, tentar uma coisa melhor, porque aquelas caixas são muito caras, né? Tem uma solução que eu acredito ser melhor ainda, que é aqueles sacos Ziploc, né, que você adquire, ele é reaproveitável. Aí vocês veem que aquela bombinha manual ou aquela elétrica que suga todo o ar. Aí eu acho que é melhor do que essa solução aqui, né? Como eu ainda não adquiri esse kit, né? Eu tô fazendo assim. Agora imagina só, quando eu tiver o saquinho Ziploc, colocar dentro de cada um desses rolos um saquinho Ziploc para me tirar todo o ar, porque a minha caixa, na hora que eu abro ela aqui, ela vai cair o ar ali, né? E aí o ar já vai estar úmido. O ideal é ela estar sem oxigênio lá dentro, né? Mas é difícil fazer isso sem uma maquininha para sugar todo o ar, né, dentro daquele ambiente. E aí a minha próxima tarefa, que aí isso é já até um vídeo pro próximo, né, um vídeo futuro, quando a gente adquirir o saquinho Ziploc aí, ó, já coloca dentro da caixa com a vedação e a sucção. Posso colocar a sílica lacrada dentro do saquinho Ziploc e colocar dentro dessa caixa fechada. Cara, aí eu vou reduzir mais ainda. Eu acho que fica mais top ainda, né? E tem gente que não usa nada disso, velho. É bravo, né? Então, cada um tem sua forma de lidar com isso, né? E aí fica também essa sugestão. Quando eu trazer essa novidade dos saquinhos, eu vou testar e a gente grava um vídeo aqui. Eu mostro pra vocês o resultado de cada um. A gente pode até colocar um termômetro desse dentro do saquinho Ziploc, fazer a sucção com ele
e ver quanto que vai ficar de umidade lá dentro. Aí fica legal, né? Porque aí você tá eliminando o oxigênio ali, vamos dizer, o ar de dentro daquele saco, ou quase todo. E ainda a gente coloca uma caixa dessa de vedação, então você vai estar tendo 2 camadas de proteção contra a umidade do ar, né? Então, pessoal, aquele saquinho de Ziploc, né? A ideia desse aqui, ó. Esse rolo aqui, ó, ele tá 100%. Não gastei ele ainda. Olha como que ele tá vedado, ó. Ele vem com a sílica aqui dentro ainda, ó. Tá vendo, ó? Tá muito vedadinho. Esse aqui eu poderia deixar ele assim, ó. Salvo aqui, deixado em cima aqui, que, cara, estaria protegido. Porque não tem praticamente oxigênio aqui dentro. O ar, né? Não é 100%, mas é muito viável. E aí o Ziploc, ele faria isso aqui, ó. Quando você fosse usar ele, você abria o feixezinho, ele tirava. Na hora que você for guardar, você faz a sucção e ele fica desse jeito de novo, né? Então essa opção, acredito ser mais eficiente do que as caixas. As caixas são mais rápidas, mais baratas, né? Mas enfim, e tem a manutenção também que você tem que fazer da sua sílica. Então olha pra vocês verem, eu acabei de rasgar o plástico, mas ele ainda tá um pouco com a sucção mantida. Mas na hora que eu puxar lá, aí ó, pronto, perdeu a sucção. E aí nesse momento ele já tem contato com o ar. Se eu deixar ele parado, aberto assim várias semanas, ele vai absorver muita umidade. E aí que ele começa a ficar quebradiço, seco. E aí começa a ter problema. Mas nesse momento tá maravilhoso. Olha que filamento incrível esse da Elego. Olha pra você ver. Então assim, você vai ter soluções de gente rica, né? Que é aquelas caixas que autoaquece, né? Que sinceramente, cara, eu acho que aquilo é jogar dinheiro fora. Por mais que ela seja muito viável, ela te traga resultados excelentes, é muito cara, meu. Pra gente que tá começando, que é tudo uma experiência, cara, a gente tem que começar por degrau. Agora, se o dinheiro tá sobrando aí, tudo bem. Tem gente que nem usa, isso aqui, tá? Existe uma outra forma que eu vi o pessoal fazendo. Antes de imprimir, eles cortam ali mais ou menos uns 2 metros do filamento. Na hora que ele parar de ficar quebradiço, tá bom, e realmente pode funcionar muito bem. Mas como o investimento foi bem razoável aqui, paguei aí no kit muito barato. Os termômetros também muito barato, que veio da China aí. Cara, solução para até eu conseguir uma coisa melhor, né? Uma coisa mais eficiente, que reduz ainda mais a umidade do ambiente que a gente vai estar, né? Espero que te ajude a ter ideias, né? Eu que sou marinheiro de primeira viagem, cada dia eu tô aprendendo um pouquinho mais. Então esse canal é justamente para mostrar a minha experiência, né? E de alguma forma eu acredito que quando a gente vê alguém cometendo erros, e a gente aprende a não fazer o errado, né? E não sei, posso estar com um resultado que pode ser eficaz para você. E eu quero mostrar sempre vídeos da minha experiência que eu tô tendo, porque eu não sou do ramo dos makers aí, né? Eu sou um curioso, mas estou gostando demais, é muito legal. Então se você tem esse sonho, tem essa vontade e não quer arriscar para ser, vamos dizer, o seu ganha-pão, mas que seja uma renda extra, que isso não vai te fazer falta, você tem um dinheirinho guardado ali no porquinho e quer investir, cara, é uma opção muito legal, tá? E aí vai depender só de você. Cada um começa de um jeito, cada um imprime de coisas diferentes. Às vezes o que eu tô mostrando no canal aqui pode não servir para você. Às vezes tem pessoas que falam, o cara é um verdadeiro imprimidor de chaveirinhos, né? Mas cada um, cara, imprime na sua confiança, no que acredita, né? E no que seja fácil também, né? Graças a Deus eu não tô no desespero aqui vamos dizer, na impressão 3D. Mas é uma renda extra, cara. É uma renda extra e acaba sendo útil também para você. Às vezes você quer uma coisa para sua casa, para sua empresa. Você tá comprando por hobby, não tá comprando para se profissionalizar, cara. É o futuro, meu. Eu acho que no futuro, seus netos, os nossos bisnetos, vai ter isso em casa como se fosse uma impressora de tinta. Porque o preço eu acho que tende a baixar. As coisas costumam a ter um benefício para talvez uma classe que às vezes não é viável hoje comprar uma coisa dessa, porque não é garantia também que você vai ter uma renda que vai pagar suas contas, né? Então é um risco que se corre,
mas cada pessoa ele vai ter um voo, um degrau acima, um voo maior. Algumas pessoas vão ganhar muito dinheiro, e cuidado com essas pessoas talvez que falam que estão ganhando muito dinheiro, porque nem sempre a gente consegue fazer igual ou ter o mesmo resultado, né? Mas é isso, pessoal. Fico aguardando vocês nos próximos vídeos aqui do Torrando 3D. Um forte abraço, até a próxima. Valeu!